Comece em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz no mundo comece em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, de um mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pela justiça, a liberdade, paz pela paz. Olá, amigos dessa casa querida, GEIC, Grupo Espírita Iluminação Crística. É uma satisfação, uma alegria estar de retorno nessa casa para mais um momento de trabalho na seara de Jesus, sabendo que somos muito pequeninos e que tudo que nos chega é o convite para a renovação no bem, na paz e na concórdia. Já agradeço mais uma vez a confiança e a oportunidade de trabalho que essa casa sempre nos traz quando nos convida à reflexão, ao estudo que liberta e à oportunidade de servir na seara de Jesus. Já rogo aos Espíritos bons que laboram nesta casa para que nos permita, no dia de hoje, ser instrumentos de uma mensagem de luz, uma mensagem de paz, uma mensagem de acolhimento, sabendo que nosso aprendizado é ininterrupto e que os méritos são da doutrina do Cristo, onde nos oportuniza ser melhores a cada dia. A proposta de hoje é para que possamos falar de um tema renovador e um tema que nos conclama a uma autorreflexão constante, a uma autoobservação de como estamos lidando com algo muito importante, cujo convite é diário,
mas que muitas vezes não entendemos que o primeiro ouvinte somos nós e tentamos sempre transferir para os demais. O tema de hoje está no capítulo 17, Sede Perfeitos como Perfeitos. Sede Perfeitos é o nome do capítulo 17 do Evangelho, item 4, os bons espíritas. E eu peço licença para ler esta passagem, que é muito emblemática e é muito renovadora quando entendemos o que é ser um bom espírita. Abre aspas. O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. O espiritismo não criou nenhuma moral nova. Facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Mas muitos daqueles que creem nos fatos das manifestações não compreendem nem as suas consequências, nem o seu alcance moral. Ou, se as compreendem, não as aplicam a si mesmos. A que se prende isso? A falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém nem alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. Sua essência mesma é a clareza, e é o que a faz poderosa, porque vai direto à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não estão de posse de nenhum segredo oculto ao vulgo. Então vejam bem, meus amigos, aqui nesse início, a espiritualidade já nos chama a atenção de que o bom espírita, ele está inserido no processo de se auto-observar e trabalhar as suas questões morais. Que na realidade, neste capítulo 17, Sede Perfeitos, e no início, quando eu fui falar, eu já ia dizer Sede Perfeitos como perfeito é o Pai, o nome do capítulo é Sede Perfeitos. Entretanto, né, ou complementando, melhor palavra, nós vamos ver que nas discussões nós vamos encontrar Sede Perfeitos como perfeito é o Pai. Ou seja, nós estamos no caminho da perfeição, buscando essa perfeição. Que perfeição é essa? A perfeição moral. A perfeição na qual nós precisamos nos debruçar sobre o que temos de mais difícil conosco para fazer o processo de reforma. E ser bom espírita, contrariando o que muitos de nós pensamos que é ser perfeito, e aí esse capítulo é um capítulo muito interessante, porque quando se vê o título Sede Perfeitos, nós confundimos a perfeição moral com perfeccionismo. Essa é uma discussão muito boa. Por quê? Porque nós entendemos de forma equivocada que ser perfeccionista é estar à frente de tudo e de todos. Quando, na verdade, o perfeccionismo muitas vezes nos leva a adoecimentos muito sérios da alma. Porque a necessidade do perfeccionismo, que é fazer tudo de uma maneira onde o erro, onde o equívoco não possa acontecer, nos leva muitas vezes a estados de tensão, a estados de ansiedade, a questões que vão desencadeando em nosso mundo íntimo gatilhos, no nosso mundo psíquico, e nos levam a processos muitas vezes de depressão, processos de adoecimento da alma, porque queremos dar conta e fazer da nossa vida um aspecto de acertos muito grandes, que são acertos não no âmbito moral, mas acertos da imagem. Isso é muito interessante. Quando nós não temos conhecimento de como ser perfeccionista é um processo adoecedor, nós muitas vezes nos sentimos assim, muito felizes de dizer, eu sou perfeccionista no meu trabalho, eu sou perfeccionista na arrumação da minha casa, eu sou perfeccionista no trânsito. E na realidade isso é um estado de controle. Eu acredito que eu posso controlar tudo e todos, eu posso controlar todas as situações, eu preciso estar o tempo todo em um aspecto fechado, onde eu não me permito errar. E o erro é um instrumento de possibilidade de um acerto com leveza.
É tão difícil muitas vezes nós entendermos isso. Ah, Raimunda, você está dizendo que eu devo viver no eu? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu preciso me permitir ser humano. E humano que somos, nós somos falhos. Falhos em muitos aspectos. O que eu preciso me trabalhar é para que as minhas questões de ordem moral, e a doutrina trabalha no âmbito moral. E aí, às vezes, também confundimos moral com moralismo, que já é outro problema, no sentido de que o comportamento moralista é um comportamento preconceituoso, é um comportamento adoecedor também, porque é uma máscara, onde eu aponto o tempo todo os erros e os equívocos do outro e me coloco num lugar onde tudo é condenatório. Então vejam como o comportamento humano é complexo. Como nós somos uma ferramenta cheia de detalhes, cujos botões, quando não ajustados de maneira correta, desorganizam questões funcionais muito sérias e graves. Então, esse capítulo é um capítulo de uma riqueza. O ser de perfeitos, ele nos convida à reorganização dos nossos comportamentos morais. Neste capítulo tem um item chamado o homem de bem. E quando a espiritualidade fala do homem de bem, ela vem trazendo uma série de características que nós paramos assim pensando, meu Deus, será que eu estou dentro do contexto de ser um homem de bem? O que é ser um homem de bem? Ter boa conduta, ter boas atitudes, trabalhar no bem, estar no bem, ser alguém normal, não é alguém super-herói. Talvez o nosso grande equívoco e a nossa grande luta dentro do entendimento dos ensinamentos dos postulados espíritas é querer dar interpretações imensas a questões que são muito simples. Porque a espiritualidade superior, ela é simples, ela é direta, ela é objetiva, ela é tranquila. Quem cria todas essas questões de ordem grandiosas no sentido de mega e um mega que nos traz aprisionamento somos nós humanos, com as nossas imperfeições morais. E quando nós entendemos que o bom espírita é aquele que está compreendendo os ensinamentos do Cristo e colocando no seu dia a dia esses ensinamentos, nós já demos um passo muito interessante. Muitas vezes nós achamos que ser bom espírita é estar na casa espírita de domingo a domingo. Eu estou, corpo, Raimunda, mas onde está o meu pensamento? Onde está o meu sentimento? Eu posso estar presente, mas a energia que eu estou emanando, o trabalho que eu estou desenvolvendo, é um trabalho de amor? Ou é um trabalho que eu quero que seja computado no livro de assinaturas de presença do GEIC, para que aquele companheiro que chegar amanhã disser assim, olha, Raimunda deu aqui 50 passes. Olha como ela é uma trabalhadora dedicada. Mas que sentimento Raimunda empreendeu nesses passes? O bom espírita entende que estar no exercício do trabalho é um exercício de amor. É um exercício de doação, onde não é a quantidade que vai me colocar na condição de boa espírita, mas a qualidade do que eu faço. Então, neste capítulo, nós vamos tendo, nesse item 4, uma série de explicações da espiritualidade de como eu posso me perceber bom espírita. E aí eles continuam. É preciso, pois, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, porque se vêem homens de uma capacidade notória que não a compreendem, enquanto que inteligências vulgares, de jovens mesmos, apenas saídos da adolescência, a apreendem com admirável exatidão em suas mais delicadas nuances. Isso decorre do fato de que a parte de alguma sorte material da ciência não requer senão olhos para observar, ao passo que a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, num sentido especial, do espírito encarnado.
Ou seja, mais uma chamada dos espíritos, que não é a idade, não é o tempo de casa, não é a quantidade de trabalho que eu faço, que vai me entender, vai me fazer entender o que é ser bom espírita. É o entendimento e a colocação dos aprendizados no meu dia a dia. E outra situação, ser bom espírita não é sê-lo apenas dentro da casa espírita. Esse é um outro detalhe muito importante, porque eu digo assim, eu sou muito bom espírita. Na casa espírita, eu chego no horário, eu participo dos trabalhos, eu participo das discussões. E fora da casa? Ah, mas se eu sou espírita, eu tenho que ser espírita dentro da casa. Não, é a mesma coisa que o médium. Ah, eu sou médium dentro da casa espírita, eu sou médium 24 horas. O meu dia a dia, eu, Raimunda, eu sou médium 24 horas. Como eu trabalho a mediunidade? O exercício do intercâmbio mediúnico é dentro da reunião mediúnica. Entretanto, eu tenho desafios para a mediunidade o tempo todo. Na minha relação familiar, no trânsito, no meu condomínio. De que maneira? Como é que eu me comporto diante de uma série de questões que chegam e que eu preciso colocar esse exercício no dia a dia? Nossos equívocos passam muito por esse aspecto, né, de que as questões espíritas estão apenas dentro da casa espírita. Quando nós somos espírito, esse é outro entendimento. Nós somos espíritos em processo constante de aprendizado, em processo constante de caminhada. Então, se eu não consigo colocar na minha prática, no meu dia a dia, nas minhas relações, os ensinamentos da doutrina para a minha melhoria de conduta, eu ainda não entendi a proposta. Então vejam que nesse item, nesse capítulo, ele fala, né, a mensagem evangélica é de que independente da idade, independente da intelectualidade, eu posso sim ser um bom espírita, porque às vezes a gente entra também nessa seara. Não, para ser um bom espírita eu preciso ter muitos títulos. Para ser um bom espírita eu preciso ter aquele diploma, aquele doutorado que me instrumentaliza para entender todas as questões do Livro dos Espíritos. Não. Quando muitas vezes eu sou uma pessoa de pouco conhecimento intelectual, entretanto, a minha autoridade moral é muito maior. Com isso, eu estou dizendo, mas você está dizendo que não é bom estudar, não é bom ter uma formação? De jeito nenhum, jamais. Até porque a doutrina espírita ela é educativa. Kardec, o codificador, pedagogo, estudioso, professor, sempre trabalhou no âmbito da educação. Jesus, educador por excelência, então jamais nós podemos chegar e dizer que estudar, que nos instrumentalizar, que formalizar uma questão, né, dentro da nossa vida profissional não é importante de jeito nenhum. Tudo isso vai nos fortalecer e nos instrumentalizar para o entendimento melhor da doutrina. Entretanto, eu preciso entender de que maneira eu estou utilizando desse aprendizado. Porque aí vem uma outra questão. Se eu acredito que só com muitos títulos e passando por todas as formações acadêmicas, eu vou ter condição de ser um bom espírita, eu não entendi a proposta do espiritismo. O que parece contraditório é muito simples. Mas as contradições vêm no âmbito do que eu cultivo como importante. Vejam que tudo está dentro de que aspecto eu me coloco. Isso é muito importante. Nós não fazemos essa leitura, né? Nós ficamos muito nesse aspecto vulgar, ou seja, muito no aspecto que não é da profundidade. Porque quando eu me aprofundo, eu vou percebendo que existem inúmeros processos, inúmeras situações que eu preciso rever, conceitos inclusive.
conceitos de mundo, conceitos de visões de mundo, onde, para ser um bom espírito, eu preciso me reservar aquele momento de sair do âmbito dos preconceitos. Quantas pessoas nos ensinam com pouco conhecimento acadêmico, mas com autoridade moral muito grande. Me recordo quando estava assistindo o filme sobre a vida do professor Divaldo, uma passagem do filme muito interessante, onde, em uma das primeiras reuniões mediúnicas que Divaldo assistiu, ainda jovem, quando ele vem de Feira de Santana e fica em Salvador, na casa daquela, da pessoa que o acolheu, da médium que começou a ajudá-lo a estudar, a entender a mediunidade. E aí, durante a reunião mediúnica, há um momento em que o médium recebe, entra no intercâmbio com uma entidade muito difícil, com um espírito muito difícil, onde o espírito está naquele momento de revolta, e o doutrinador, ou dialogador, cada hora nós temos assim algumas denominações que vão se renovando, mas que é aquela pessoa que no trabalho mediúnico ele tem a função de conversar com o espírito, no momento em que o médium entra no processo do transe. Então o dialogador, doutrinador, ele vai ali conversando e tentando esclarecer o espírito da necessidade da renovação e do entendimento de que ele pode receber os fluidos, o esclarecimento e tal. E aí, durante aquele momento da reunião mediúnica, onde o médium está no processo de transe difícil, porque é uma comunicação que desprende muita energia, inclusive, e aí o doutrinador começa a discutir com o espírito, começa a discutir, tentar dar lição de moral, dizer da sua autoridade, de como ele era alguém que estava acima do bem e do mal, em uma condição melhor do que o espírito. Aí entra aquela confusão, os dois brigando, o espírito começa a responder e a perguntar, a falar de situações da vida do doutrinador no dia a dia, quem era ele, como era. Entra naquela seara difícil, e aí uma senhora que está também na reunião, ela pede licença se ela pode colaborar na doutrinação. Esse é outro aspecto que muitas vezes o doutrinador ele não está conseguindo estabelecer um diálogo positivo. E aí, muitas vezes, quando um companheiro pede licença para tentar ajudar, entra nos nossos milindres, entra nos milindres do grupo, porque temos isso, meus amigos, meus irmãos. Olha aí, o bom espírita, ele entende que ali é um trabalho de grupo, é um trabalho de conjunto, que quando, muitas vezes, eu, enquanto estou naquela função e não estou dando conta, ou por qualquer motivo, existe uma lógica de que o companheiro talvez possa fazer essa condução melhor, porque fica aquele diálogo, aquela confusão que não é o papel do trabalho, não estamos ali para ficar discutindo. E aí o que acontece? Muitas vezes nós achamos que quando o companheiro tenta fazer esse movimento, aí vem o milindre, porque está me criticando, quer ser melhor, enfim, nossas questões que não entendemos o que é ser bom espírita. E aí, no contexto da reunião mediúnica ali, em que está aquela situação, essa senhora, ela pede licença para conduzir o diálogo com o espírito. E de uma maneira muito bonita, amorosa, ela consegue fazer com que um espírito muito endurecido entre num processo de renovação, ainda que diminuta, porque o processo não é mágico. Ali é um momento em que ele vai adquirindo esclarecimento, muitas vezes está muito agitado, coloca-se o espírito num processo de sono, para que ele vá recebendo os fluidos, para ir para uma colônia e tal, continuar seu tratamento. E aí, quando ela consegue conversar com amorosidade, com autoridade, mas uma autoridade serena, não autoritarismo, ela consegue fazer com que o espírito se
se desarme. E ele entra no choro convulsivo e é conduzido para o tratamento nas colônias mais próximas. E Divaldo fica encantado com aquela situação toda. No filme é muito forte, assim, ele é jovem, está começando, né, o processo de trabalho do intercâmbio mediúnico, e ele fica aí no final da reunião, na hora da avaliação ali rápida, ele pergunta, né, quem é aquela senhora e tal, e ele fica, ela pega para ele e dá o livro dos espíritos para ele. E a coordenadora do trabalho diz para ele que aquela senhora é analfabeta. Entretanto, a autoridade moral tão intensa, a amorosidade tão forte que ela empreende, a energia de amor tão grande que ela consegue fazer um trabalho de doutrinação belíssimo. Com isso eu estou dizendo que essa pessoa não deve buscar o estudo, não deve buscar de jeito nenhum, muito pelo contrário. Mas eu estou trazendo, meus amigos, aqui nesse item, quando fala dos bons espíritas, e esse parágrafo que nós lemos sobre de ser jovem, de ter uma questão de uma inteligência maior, intelectualidade, isso é algo que não é diretamente proporcional a ser bom espírita. Então nós precisamos ter esse entendimento. A espiritualidade, ela é tranquila. Ela nos convida à reflexão sem imposição. Ela traz aqui uma questão e nós estamos trazendo um exemplo para ver muito claramente o que ela está dizendo. E os espíritos continuam, ainda nesse item. Em alguns, os laços da matéria são ainda muito tenazes para permitir ao espírito se libertar das coisas da terra. O nevoeiro que os circunda lhes furta a visão do infinito. Por isso, eles não rompem facilmente nem com seus gostos, nem com seus hábitos. Não compreendem alguma coisa melhor do que aquilo que têm. A crença nos espíritos é para eles um simples fato, mas não modifica senão pouco ou nada as suas tendências instintivas. Numa palavra, não vem senão um raio de luz insuficiente para conduzi-los e lhes dá uma inspiração poderosa capaz de vencer os seus pendores. Ele se apega aos fenômenos mais do que a moral, que lhes parece banal e monótona. Pede aos espíritos para iniciá-los sem cessar nos novos mistérios, sem perguntarem se tornaram dignos de penetrarem nos segredos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, dos quais alguns permanecem no caminho ou se distanciam dos seus irmãos em crença porque recuam diante da obrigação de se reformarem. Ou reservam suas simpatias para aqueles que partilham suas fraquezas ou suas prevenções. Entretanto, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará o segundo mais fácil numa outra existência. Ou seja, trazendo aqui também a desconstrução de que o bom espírito é aquele que vive na questão fenomênica. Isso também é outro aspecto muito nosso, né? Então, assim, eu estou sempre ligado ao fenômeno. Quem é o médium que recebe mais espírito? Quem é que vê mais? Quem é que traz mais mensagem para mim, para minha família? Eu fico muito nesse âmbito, achando que ser bom espírita também é estar nessa condição, quando na realidade o ser bom espírita é entender que o fenômeno faz parte do trabalho mediúnico. Entretanto, eu preciso compreender que, para além do fenômeno, existem também outras questões que eu preciso me debruçar para compreender, né? Então, às vezes, uma reunião mediúnica ocorre de, naquele dia, terem poucas comunicações. E, quando eu não entendo a mensagem do alto, o ser bom espírita, e fico o tempo todo na questão fenomênica, eu começo a questionar que o grupo está obsidiado. Ah, mas está vendo? Não chegou o espírito. Olha a quantidade. Não, os espíritos abandonaram, não. Muitas vezes, naquele dia, o grupo precisa ser trabalhado. O grupo está recebendo fluidos de reorganização, do grupo. Então, um intercâmbio na mesma proporção que às vezes tem dias, né, que é intenso, devido à necessidade de quem está recebendo assistência, devido à necessidade do grupo,
Tem dias que às vezes o processo é de uma outra natureza. Aquele dia calma. Tem espíritos sendo assistidos? Tem. Tem irmãos ali recebendo a assistência? Tem. Sem necessariamente ter o transe mediúnico. Mas eles estão ali, recebendo também fluidos. Tem dias que o grupo precisa de uma leitura do Evangelho, de um trabalho do conjunto com o Evangelho. Quem conhece as obras de André Luiz, quem conhece a série André Luiz e vê o trabalho que André Luiz faz no sentido de que todos os livros, eles versam sobre trabalhos mediúnicos, sobre reuniões mediúnicas, sobre assistência no mundo espiritual, de médiuns que se perderam nos vícios, de questões de grupos mediúnicos que se desfizeram por questões de vaidade, de prepotência. São tantos aspectos, meus irmãos, interessantes, que nós muitas vezes desconhecemos a que ponto nosso conhecimento é pouco. Então, o ser bom espírita está muito nesse âmbito também, de como eu lido com todo esse movimento, de como eu faço para que o entendimento de ser bom espírita seja algo que ultrapasse a todas essas minhas questões de ordem pessoal. Então vejam, a questão fenomênica que ele aborda aqui já nesse parágrafo é muito interessante, né? Porque às vezes o médium inclusive entra em contendas muito de desorganização, porque mas hoje eu não recebi o mentor. Outro problema, eu ficar o tempo todo querendo ser aquela que recebe mensagem dos mentores. Tá lá, o livro dos médiuns é muito claro quando nos traz que o trabalho do médium, nós estamos com as antenas abertas para mentores, sofredores, obsessores, porque é o trabalho da caridade, do serviço do bem. Então, se eu sou um médico, eu só recebo mentor, tem alguma coisa que eu preciso parar para observar em que processo eu estou. Chico Xavier, o médium de Jesus, um homem com uma capacidade de amor, um homem com uma questão moral muito bem trabalhada. O homem Chico era a expressão do amor o tempo todo. Quem conviveu com Chico, e eu conheço duas pessoas que conviveram de perto com Chico, nos trazem notícias de como esse homem era. Não é fantasia de livro, né? Então nós temos também a literatura vasta de quem esteve com Chico, que ainda está encarnado, ou que mesmo não tem estado, que deixou registros aí de como era Chico em todos os âmbitos, em todos os lugares. Então, Chico Xavier, já com aquelas questões de saúde, já com a idade, recebia nas reuniões mediúnicas entidades, espíritos tão difíceis, espíritos endurecidos, tão difíceis, do mesmo jeito que recebia Dr. Bezerra de Menezes. Então, Chico Xavier, por que eu estou falando Chico Xavier? Porque é alguém que é referência para nós entendermos esse ponto que estamos discutindo. É uma referência mundial. É um homem que tem uma história a ser respeitada. Eu posso não gostar de Chico Xavier, mas eu não posso tirar dele características positivas que ele deixou como exemplo para todos nós. Então, Chico, inúmeras vezes, né? Quantas assistências ele dava a espíritos muito difíceis, como dava também a sofredores em estados muito latentes de socorro, muito necessitados de socorro. Ele tanto assistia obsessores quanto sofredores, quando tinha aquela antena aberta para receber mensagem de um espírito como o Dr. Bezerra de Menezes. Então, quando eu, médium, tarefeiro, trabalhador das mediúnicas no GEIC, eu quero só receber mentor, tem alguma coisa errada comigo. Posso estar, inclusive, entrando em processos sérios de obsessão
de subjugação, quando a mente já me controla a ponto de eu não saber nem quem eu sou. Então eu preciso entender essa mensagem evangélica. E aí os espíritos continuam. Aquele que pode ser com razão qualificado de verdadeiro e sincero espírita, muito importante, está num grau superior de adiantamento moral. O espírito que domina mais completamente a matéria lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar nele as fibras que permanecem mudas nos primeiros. Numa palavra, ele é tocado no coração. Também a sua fé inabalável. Um é como um músico que se comove com certos acordes, ao passo que o outro não ouve senão sons. Reconhece-se, importantíssimo, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Esta frase que nós precisamos o tempo todo repetir para nós mesmos, porque isso aqui não é para o outro. É para nós, espíritas, trabalhadores, que estamos aí o tempo todo nessa luta hercúlea conosco, nos renovando para poder contribuir positivamente com o universo, porque se eu entro na doutrina para renovar o outro, para acender o farol do outro, se eu entro na doutrina porque eu tenho uma família difícil, que eu preciso mudar minha família, eu não entendi a proposta espírita. Eu me reformo, eu me autotransformo, eu busco a minha melhoria de conduta para ser instrumento nos ambientes onde eu estou de levar uma palavra de renovação, inclusive no meu âmbito familiar, mas eu não tenho a condição de mudar ninguém. Porque quem muda é cada um diante das suas dificuldades e diante das suas necessidades de mudança. Eu preciso ser, sim, um veículo positivo nos ambientes onde eu estou. Na minha casa, com os meus, no meu trabalho, na casa espírita, no trânsito, no dia a dia das relações. Então essa frase nós precisamos o tempo todo dizer para nós mesmos: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Quais são as nossas más inclinações? Todos aqueles vícios que nos dominam. Seremos anjos? Eu, pelo menos, tenho muitas encarnações pela frente para tentar chegar nesse patamar. Mas no dia a dia, venho procurando seguir as mensagens evangélicas. Caindo e levantando, mas fazendo a minha parte. Enquanto que um se compraz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para dele se libertar e sempre o consegue quando tem vontade firme. Eis a questão, a firmeza. Eu preciso ter, meus amigos, coragem. Eu preciso ter perseverança. Eu preciso entender que são muitos desafios. Nós somos desafiados direto para não sermos bons espíritas. Porque ser bom espírita, na realidade, é ser homem de bem. É ser alguém que, no dia a dia, é um cidadão do bem. Ele faz esse recorte do bom espírita nesse capítulo de Sede Perfeitos para nos mostrar da nossa responsabilidade moral conosco e com o outro. Mas antes de ser espírita, de adotar o espiritismo como a filosofia de vida que eu quero para mim, eu sou espírito em construção direto, em processo de evolução. E o que eu faço de positivo comigo, para o meu crescimento, reverbera no coletivo. O que eu faço de negativo comigo, eu também reverbero no coletivo. Por quê? Porque eu sou, no conjunto de onde eu estou, aquilo que eu acredito como ser o melhor. E se o melhor são situações que destroem, que corrompem, eu vou ser um elemento desagregador em qualquer lugar. Se eu entendo que o ser o melhor
é ser alguém que respeita o direito do outro, é ser alguém colaborativo, é ser alguém que participa positivamente das ações da coletividade, então aí eu entendi a proposta de ser bom espírita. Vejam que em nenhum momento aqui os espíritos nos dizem que ser bom espírita é ser alguém acima de tudo e de todos. Nós eles estão o tempo todo dizendo, ser bom espírita é fazer essa organização moral, é nos observarmos enquanto cidadãos que precisam estar no mundo, viver as questões do mundo, mas entender o que é positivo e o que é negativo, o que é do bem. Aí, eu às vezes digo assim, eu não posso ser espírita porque eu não sou esse ser iluminado, com essa auréola de anjo. Eu só vou poder ser espírita no dia em que eu estiver totalmente desprendido das questões da Terra. Então eu nunca vou ser. Porque se o caminho é de evolução e de construção, sede perfeitos como perfeito é o Pai, do átomo ao arcanjo, para chegar lá é uma trajetória de muitas encarnações. Nessa eu já posso ser bem melhor. Na próxima, melhor ainda. Mas o momento é o aqui e agora. Então, se eu fico postergando o tempo todo, porque, não, na próxima encarnação eu vou fazer uma tarefa do bem. Na próxima encarnação eu vou estar fazendo o evangelho no lar. Na próxima, eu nunca faço. Eu nunca faço e não me permito melhorar. E se eu não me permito melhorar? E nos locais onde eu transito, eu sou alguém que estou destilando uma série de elementos corrosivos e destrutivos, eu não estou colaborando para a paz universal. Eu não sou um pacificador. Então eu preciso me autotransformar, eu preciso voltar muito para mim. Raimunda, quando eu me volto muito para mim, não é egoísmo? Não. Egoísmo é eu me voltar para as questões da matéria e, olhe, todo o tempo está agregando questões da matéria e querendo ser o dono de tudo e de todos. Quando eu me volto para o processo de autotransformação, eu estou fazendo caridade para comigo e para com o conjunto, porque quando eu me autotransformo, eu sou alguém no mundo que vou levar positividade para o mundo. Portanto, meus amigos, compreendamos a proposta evangélica. Compreendamos que o mundo espiritual nos traz o melhor para que nós sejamos melhores a cada dia. Melhores na nossa conduta, melhores nas nossas relações interpessoais, melhores na casa espírita, bons espíritas que possamos nos unir no bem e na paz. Possamos nos unir na tarefa de amorosidade que reverbera no mundo para que possamos sair de situações tão difíceis nas quais muitas vezes nos colocamos pelo orgulho, a vaidade, a prepotência, o egoísmo e nos irmanar na paz e na concórdia. Agradeço mais uma vez ao convite dessa casa querida, desejando a todos muita paz, muito amor, muita luz, desejando um ano de esperança, um ano de refazimento, que nós possamos nos unir na paz para ser bons espíritas. Para concluir, quero trazer aqui uma mensagem do livro Vida Feliz, da veneranda Joana de Ângeles, que nos diz o seguinte: nunca te apoies no pessimismo para deixar de lutar. O que os outros conseguem através do trabalho, obterás também se tiveres paciência e perseverança. Não pretendas iniciar a vida por onde os outros a estão concluindo. O êxito depende de muitas tentativas que não deram certo. O fracasso sempre ensina o modo como não se devem fazer as coisas. Insiste no teu serviço com otimismo e avança com vagar na direção da tua vitória. Cada dia vencido são 24 horas que ganhaste. Com essa mensagem da veneranda Joana, que eu abri aqui aleatoriamente, não escolhi esta mensagem anteriormente para falar aqui no final, abri, e a nossa mentora querida, a nossa veneranda, esse espírito de escola,
que trabalha na psicologia espírita, nos traz uma mensagem de renovação, uma mensagem de perseverança. E é com essa mensagem que eu desejo a todos muita paz, muita luz e que Jesus nos abençoe. Como alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar, procurando o caminho. Como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes. Como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim. Nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim. Nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser